Bom dia. Tudo bem? E aí, turma? Bora! Deixa eu ver essa conexão aqui, como é que tá. Bueníssima, bueníssima. Tá bom. Tudo bem? Bom dia, como estamos? Bora para mais uma live MP. Deixa eu botar aqui. Mateus 7:8. Instagramzinho meu aqui não tá entregando. Mas vamos mesmo assim. Boa. Estamos ao vivo. Entrando. Tá funcionando. Só ligar no Wi-Fi aqui para funcionar, para pegar melhor a minha conexão. Vamos lá. Mais uma live MP. Começando agora. Yes. Ontem a gente estava, fiquei até tarde ontem numa reunião com alguns empresários, amigos americanos, reunião com um grupo. Devido ao fuso horário, lá é 3 horas antes, né? Então a gente acabou, já era mais de meia-noite. Compartilhar um pouquinho dos insights, dos ensinamentos com vocês, que foi super poderoso. E antes até dessa reunião, eu estava conversando com um amigo meu que também mora nos Estados Unidos. E aí é incrível, né? Como as coisas de Deus, elas são extremamente ligadas, né? A gente, sem combinar nada, sem saber nada, as coisas estão extremamente ligadas. E a gente estava falando sobre esse versículo que eu deixei fixado aí, Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Aquele versículo famoso que diz, resumidamente, que se você pedir, se você bater a porta, se você orar e pedir, isso lhe será dado, né? E aí no versículo seguinte, Deus vai falar, se um pai aqui na terra, né, não deixa seu filho sem comer, não deixa seu filho passar fome, não deixa seu filho passar frio, quem dirá o pai no céu, né? Quem dirá o pai? O pai perfeito, né? Aí essa é a grande chave que a gente estava conversando, né? Qual que é a diferença de você pedir e receber? Qual que é a diferença de você pedir e não receber? Então por que a Bíblia vai dizer que se você pedir em oração, em concordância e não duvidar que você vai receber? E por que a gente pede um monte de coisa e não recebe? E aí a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a ousadia de pedir, sobre a ousadia de orar e de pedir, e essa ousadia de não duvidar, né? Porque pedir muita gente pede, agora pedir, crer e não duvidar, essa é a grande diferença, sabe? E a gente conversando, a gente chegou até a falar, né? Que tem hora que a gente olha para o inimigo, né? Satanás, ele é mais crente que muitos de nós, né? Porque
ele crê em Jesus Cristo, ele crê que Jesus é Filho de Deus, e muitas vezes ele quer sabotar nossos planos na tentativa de nos distrair, de nos atrasar, porque ele já viu, né? Ele sabe das nossas promessas, ele sabe daquilo que a gente é capaz. E muitas vezes ele acredita mais do que nós mesmos, né? Muitas vezes ele tem mais confiança em nós do que nós mesmos. Então a ousadia de crer e não duvidar, de pedir especificamente por algo. Tem um livro muito famoso, chama As Quatro Dimensões. A Quarta Dimensão, desculpa. Um livro de um pastor da Coreia do Sul. Esse livro é incrível, é uma história real, obviamente, né? E ele conta um pouco ali da jornada dele, de uma das maiores igrejas da Coreia do Sul, um dos maiores ministérios. E uma dos ensinamentos desse livro é justamente a especificidade em pedir. A especificidade em orar e em pedir. Então, assim, muitas vezes a gente fala: Pai, abençoa minha vida, Pai, abençoa meus projetos, Pai, abençoa meu trabalho, Pai, me dá saúde, Pai, me dá dinheiro, Pai, me dá prosperidade, Pai, abre as portas. Beleza, são orações genuínas, orações relativamente ok de se fazer, mas quais são as portas, sabe? Qual é essa porta que você quer bater? Qual é essa porta que você quer que abra? Qual é esse dinheiro que você quer ter? Qual é esse projeto que você está esperando? Qual o nível de saúde que você quer ter? Então existem palavras que são jogadas ao vento, que a gente até perde a oportunidade de realmente ser mais específico na oração, sabe? E até de pedir isso em oração, porque se entra em concordância, aquilo que está ligado na terra será ligado no céu, aquilo que é desligado no céu será desligado na terra. Então, quando você entende essa chave da oração e você entende a chave da ousadia em pedir, a gente vai ver a história de Zaqueu, e a Bíblia vai dizer isso, né? Zaqueu, ele foi ousado. Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele era um homem de baixa estatura. A Bíblia vai dizer que Zaqueu era um homem que teve que subir numa árvore quando Jesus estava passando. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu foi ousado em gritar e chamar a atenção de Jesus no meio de uma multidão. Mas a Bíblia também vai dizer que Zaqueu, quando Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desça daí que hoje mesmo eu estarei ceando na sua casa, eu vou na sua casa, eu vou entrar na sua casa. A ousadia de Zaqueu em não duvidar, em crer, em pedir, em bater a porta, em ser específico. E a chave mais poderosa dessa passagem está em não se preocupar com a circunstância que ele vivia, com a autossabotagem, com a culpa, com a sensação de não merecimento, a sensação de eu sou menor, de que quem sou eu para pedir algo, quem sou eu para falar algo. Porque a Bíblia também vai dizer que Zaqueu, ele... Como é que eu vou falar isso de uma forma educada? Talvez não tenha, mas ele roubava. Ele enganava as pessoas. Tanto é que ele era, vamos trazer para as palavras de hoje, talvez um extorquista, talvez uma pessoa que extorquia os outros, talvez um enganador. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus entra na casa dele, o constrangimento dele é tão grande que ele fala: eu devolverei 4 vezes mais tudo aquilo que eu tomei, tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu enganei, todo aquele prejuízo que eu possa ter trago para alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Então a salvação entrou na casa daquele homem por uma ousadia. Por uma ousadia. E ontem, nessa conversa com esse grupo de americanos que a gente estava à noite, e assim, tinham empresários, empresárias, pessoas que já executaram tanta coisa na vida, sabe? Um privilégio assim de Deus mesmo me colocar nessas mesas, nessas reuniões. E a gente estava no final dessa reunião de quase 2 horas, lá você vai mais de meia-noite, ontem, a gente chegou numa conclusão sobre isso, né? Sobre uma palavra em inglês que é boldness, né? Que é ousadia, essa tradução, né? Deixa eu até escrever aqui, ó. A palavra é bold, ou boldness, né? Que é você ser ousado, essa ousadia, né? Essa ousadia santa, sabe? De você saber que é o que está escrito lá na carta de Pedro. Não é pela nossa força, é pelo Espírito Santo de Deus.
Ele já nos testificou, nos confirmou, nos aprovou. Então toda vez que a gente querer fazer algo pela nossa força ou pela nossa capacidade humana, nós vamos nos sentir não preparados, nós vamos nos sentir menores, nós vamos nos sentir não merecedores de fazer algo, tá? Então toda vez que a gente olhar pra gente, essa chave ela tem que virar muito rápido, tá? Sabe? Vou dar um exemplo meu prático. Então ontem nessa reunião eu entrei e tal, beleza, falo inglês, ok, não sou o inglês extremamente fluente, mas falo tranquilo, entendo tranquilo. E nessa reunião lá, umas 30 pessoas online, depois de quase 2 horas de reunião, a host da reunião, uma grande amiga minha, mega empresária dos Estados Unidos, tem uma universidade com mais de 100 mil alunos lá, ela fala, eu queria que o Bruno, meu amigo aqui do Brasil, pudesse falar com a gente e tal. Nessa hora eu não estava preparado, sabe, para abrir o microfone e tal, estava ali só como ouvinte. E essa chave é assim, em milésimo de segundo eu falei, nossa, o que eu vou falar? Na minha capacidade e no que eu poderia falar, eu travo, sabe? E essa é a virada de chave quando você entrega o poder e o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Eu falei assim, em talvez menos de um segundo, a minha chave virou e falou assim, Senhor, é contigo, sabe? Eu sei que cada um pode ter um estilo de oração, um protocolo, um formato, mas eu recomendo que a gente seja menos religioso, sabe? Eu recomendo que a gente tenha menos protocolos para entrar na presença. E por quê? Eu vou usar a palavra para explicar isso. Jesus, quando ele morre, Cristo, quando ele entrega a sua vida na cruz, quando o sangue dele é derramado, ele libera um acesso. A Bíblia vai dizer que o véu se rasga de cima para baixo, ele libera um acesso. Esse acesso, ele é um acesso de um pai para com o filho. Ele é um acesso de relacionamento. Ele é um acesso de buscar. Ele é um acesso de bater a porta. Ele é um acesso de que quanto mais intimidade você tiver, menos protocolo você precisa. Um acesso de um pai para um filho, você não precisa de ficar com um protocolo, como se você estivesse entrando na presença de alguém que você não conhece, e tá com uma roupa específica, em um estilo específico. Um acesso de um pai com um filho, você entra na casa do seu pai, cara. Você entra, você tem acesso, você tem liberdade, você flui, você não precisa de ficar constrangido no que você vai falar, no que você vai pensar. Então esse é um acesso que a gente tem, sabe? É um acesso genuíno de pai com um filho, é um acesso que é alguém que quer se relacionar, que quer conversar, que já conhece todos os nossos pensamentos antes mesmo da gente pensar, que já tem todas as nossos desejos, planos, sonhos já saciados antes mesmo da gente pedir, antes mesmo da gente imaginar do que a gente pode ter, já pensou, já liberou. Então é um acesso que a gente pode simplesmente falar de uma forma muito natural, muito tranquila. Então assim, uma coisa que funciona muito comigo e que eu faço muito rápido em qualquer reunião, em qualquer coisa, é isso, assim, Senhor, que a partir de agora, desse momento aqui, tudo que eu vou falar, que seja o seu Espírito através da minha boca, sabe? Fale aquilo que o Senhor deseja que eu fale. E isso é natural, sabe? Assim, é sobrenatural, mas é um sobrenatural que tem que passar a ser natural. Isso é incrível também, porque quando a gente traz um sobrenatural para o natural, quando a gente vive o sobrenatural na nossa vida de forma natural, isso acontece de uma forma muito fluida. Toda vez que a gente tenta trazer muito protocolo, e de novo, não é crítica e nem um direcionamento, eu acho que cada um tem um estilo, e se funciona para você, continue. Qual que é o estilo que funciona? Qual que é o estilo correto? Qual que é a forma de oração correta? Qual que é o jeito certo? É o jeito que funciona para você. É o jeito que você vai se sentir respondido, é o jeito que você vai se sentir
amado, é o jeito que você vai sentir que Deus está te respondendo, que você está entrando na presença. Se você tem um protocolo de entrar na presença, de colocar um louvor, de colocar um momento de adoração, de clamar, funciona, ok. E o que funciona e tem funcionado cada vez mais para mim é o mais simples do mundo, sabe assim, o mais simples possível. E de novo, são estilos que cada um vai ter que identificar na sua oração, sabe? Eu vejo assim, ó, e aqui eu caminho para o final. Quando Jesus vai falar isso no Sermão do Monte, ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7, e talvez pegando um pouquinho do 8, essa passagem quando ele vai falar aquele que bater a porta, todo aquele que pedir eu entregarei, todo aquele que pedir em oração lhe será dado, lhe será concebido. Pode um pai deixar um filho passar fome? Pode um pai deixar um filho passar frio? Quem dirá o Pai eterno, esse Pai, o Deus Pai? Será que Ele não nos concederá muito mais, né? E aí por que às vezes a gente ora e isso não acontece, né? Por que às vezes a gente ora e a gente não consegue receber? Essa ousadia em orar e receber, essa ousadia em orar, pedir e receber, muitas vezes está desalinhado com o que Deus tem para nós em propósito e em chamado. E lá em Apocalipse 3:20, quando vai usar essa mesma palavra, tá? E eu dei uma pesquisada para falar isso para vocês, óbvio, essa mesma palavra no Evangelho escrito em grego é a mesma palavra para porta e para bater, é a mesma palavra, tá? Então porta é a mesma palavra de porta e bater é a mesma palavra de bater. Só que olha que interessante, nesse contexto aqui Jesus está falando o seguinte na parábola: olha, aquele que bater a porta vai se abrir, você vai pedir e você vai receber. Lá em Apocalipse está Jesus batendo a porta: estou à porta e bato. Aquele que abrir eu entrarei e farei ceada e morarei com você e cearei com você. É a mesma porta, é o mesmo ato de abrir a porta, e é um ato voluntário, é um ato intencional, é um ato que nós temos que fazer. Então não é algo que você simplesmente fala assim: vai acontecer, vou orar, vou pedir, vou clamar, vou interceder, vou jejuar, vou entrar em propósito. Ok, façam isso tudo, mas existe a chave aqui da intencionalidade, que é isso que a gente falou muito ontem nessa reunião. A gente terminou com a expressão Holy Boldness, né? Que é ousadia santa, sabe? Que nós tenhamos uma ousadia santa. Essa ousadia de Zaqueu, por exemplo, que eu estava falando para vocês mais cedo. A ousadia de, ei, peraí, sabe? Eu sou filho, Jesus morreu por mim, me deu um acesso à sala do trono, ao Santo dos Santos. Eu não preciso de protocolo mais, eu não preciso de ficar... Escuta, o tabernáculo, se você for ler passagens do Antigo Testamento, o tabernáculo, quando você entende que o Espírito Santo habita em nós nos transformamos, nossa vida, nosso corpo nos transformou no tabernáculo santo de Deus. Então tudo que você precisa de acesso, de limpeza, de purificação, de chegar na sala do trono, ao Santo dos Santos, aquele que escuta, que você pede, já está em você, já foi liberado esse acesso. O acesso à sala do trono já foi liberado. E você já carrega isso dentro de você. É entender a presença do Espírito Santo de Deus morando e habitando dentro de você. Então, pedir e receber. Quando pedir de todo o coração, sem duvidar. Aquele que crê e não duvidar, dirá para essa montanha, aqui na minha frente, mova-se daqui, se atira ao mar e ela acontecerá. O que falta em nós? E talvez para não estender muito aqui, essa passagem que tem falado muito comigo, está lá em Lucas 16, né? O capítulo 16 até o versículo 14. Quem quiser depois medita nessa palavra. Que os filhos deste mundo, Jesus vai contar essa palavra, os filhos deste mundo sabem pedir, sabem lidar com dinheiro, com fortunas, com o trato uns com os outros, melhor do que os filhos da promessa,
do que nós que somos genuinamente filhos da luz. Por que tem gente que não é... Quase que eu falo inglês aqui, né? Falando inglês até meia-noite, fui dormir falando inglês. Que é believer, né? Que é filho mesmo, que é crente no sentido de crer em Jesus Cristo. Lá não é sobre religião, e a gente fala muito sobre isso, assim, não é sobre religião, é sobre crer em Jesus. Se a gente entender que Satanás é crente, só isso aí a sua chave já vai virar, tá? Satanás, Lúcifer, anjo caído, um terço dos anjos cai com ele. Esses anjos que estão aqui na terra são demônios, tá? Só para deixar claro para você aqui, se você não entendeu isso ainda, vou deixar muito claro, falar rasgado. Satanás, anjo de luz, não deixou de ser anjo, continua, tem acesso a Deus. Vai ler o livro de Jó, você vai ver que ele se apresenta na presença. Quando os filhos vão se apresentar na presença de Deus, ele está lá. E Satanás também se apresenta, tem acesso. Anjo que não deixou de ser anjo, demônios, anjos caídos que não deixaram de ser anjos. Tá bom? Quando a gente entende isso, cara, a gente tem um acesso à sala do trono. E eles caídos, esse um terço, mais Lúcifer, Satanás, sabem que Jesus é filho de Deus. Ou seja, eles creem em Jesus Cristo. Eles são crentes. Então qual que é a diferença de mim para um demônio, um anjo caído, para Satanás, Lúcifer? Qual que é a diferença de mim, Bruno Matoso, para esse povo aí? Para esse povo aí, esses inimigos aí? A diferença não está em ser crente. A diferença não está em encher a boca e falar: eu sou crente, eu creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador da minha vida. A Bíblia vai dizer que somos salvos por essa manifestação pública, salvação pela graça. Quando você manifesta, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele é o Senhor, Salvador da minha vida, eu creio que Ele é o Filho de Deus Pai, que ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. O acesso a Deus Pai é através do Filho, ninguém vai ao Pai se não for através do Filho, Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra de Deus. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Ok. Essa é a primeira etapa de ser crente. Agora, e a outra etapa em crer e não duvidar? E a etapa da ousadia? E a etapa de que, ei, eu vou orar, eu tenho acesso, existe um Pai que está disposto a me dar, existe um Pai que vai me dar, porque se um pai na terra, quem dirá um pai que é mau na terra, nós não deixamos nossos filhos passar necessidade, quem dirá o Pai, nosso Pai, eterno, perfeito, bondoso, amoroso, misericordioso, que quer o melhor da nossa vida. Então, essa chave que eu quero deixar para vocês aqui hoje é essa intencionalidade e ousadia em oração, sem se preocupar com o que você tem de circunstância, de capacidade, de entendimento, de merecimento, sabendo que a oração tem que estar alinhada a um propósito e sabendo que a oração alinhada a um propósito tem que estar alinhada a um processo. Porque uma pessoa ousada, orando por algo desalinhado a um propósito, a um processo, sem estar alinhada a um propósito e sem querer passar por um processo, ela não vai receber. Você pode ser ousado o tanto que você for, você pode estar alinhado a um chamado, a um propósito específico, mas se você não estiver disposto a encarar um processo, a sua oração não vai ser atendida. Porque toda vez que a gente ora assim: Senhor, libera provisão financeira, Senhor, libera provisão sobrenatural na minha vida, Senhor, libera um projeto específico que eu tenho orado, Senhor, libera. Deus está lá, fala assim: não, vou liberar, meu filho, vou liberar. Mas primeiro Ele vai ter que testar seu coração. Primeiro Ele vai ter que testar o nível da sua persistência e permanência. Primeiro Ele vai te colocar numa prova de escassez financeira para ver se você está orando somente pelo dinheiro ou se você está orando de verdade pela presença em relacionamento, que é só isso que Deus quer desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando Ele cria, quando a terra ela sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando Deus vai criando tudo, Ele já cria para um relacionamento com nós. Ele só quer relacionamento. Ele quer que nós nos relacionamos com Ele. Ele quer um amor genuíno, puro, de verdade, intencional, um relacionamento como um
pai e um filho, quando alguém que se achega para um pai e fala: e aí? Não, só quero sua presença. Hoje eu não vim pedir nada. Hoje eu só quero sua presença. Quero estar contigo. Quero poder sentir você. Quero poder sentir sua presença, seu amor, sua paz, sua bondade, sua misericórdia, sua graça. Hoje eu não vim pedir nada. Quantos de nós chegamos na presença do Senhor numa oração e falamos: Senhor, hoje eu só quero ficar aqui, me derramado na sua presença, sentir, sabe? Sentir sua presença, sentir seu amor. E aí quando a gente vai orar para pedir, a gente pede errado. Orar e não recebeis. Por quê? Porque pedir errado. Pedir para o seu bel prazer. Pediu somente para você. Pai, me abençoa para isso, Pai, me abençoa para aquilo, Pai, me abençoa para aquilo outro, Pai, me abençoa para aquilo outro. Sim, Deus Pai, Ele quer te abençoar, Ele vai te dar isso tudo. Mas para quê? Para que você quer riqueza? Para que você quer mais um projeto? Para que você quer mais um negócio? Para que você quer mais uma proposta fechada no seu contrato? Para que você quer mais uma... Para quê? Ontem eu conheci uma pessoa, um empresário com uma operação em Orlando, mora em Orlando há 4 anos, com operação na Europa, ele tem uma empresa de educação. Na hora que eu comecei a orar pela presença, que eu senti tão forte. Sobre orar pelo relacionamento, sabe? Conheci um empresário, para variar, chama Bruno. Nunca vi tanto Bruno na minha vida. E ele estava me contando um pouco da história dele, porque ele nasceu na favela mais perigosa do Brasil, Capão Redondo, São Paulo. Ele viu gente sendo queimada no pneu. Sabe essas coisas de filme mesmo, de tropa de elite? Passou fome. Quantas vezes teve que se esconder, se abaixar no debaixo da cama dele por causa de tiro enfim, via gente morrendo na frente dele. Saiu dessa extrema pobreza, virou um empresário de extremo sucesso. Conheci ele ontem, um amigo comum nosso lá dos Estados Unidos me apresentou. E aí ele foi falando como Deus tem colocado no coração dele, e ele está vindo muito para o Brasil e fazendo muito trabalho na favela, voltando para a favela. E como Deus colocou no coração dele fazer isso nas favelas, né? E ele falou: cara, como é legal essa história minha eu poder contribuir. Aí Deus me tomou para falar algo para ele, que isso não é uma história, isso é um testemunho, né? O testemunho, a origem dessa palavra testemunhar algo, é quando você não é somente alguém que ouviu falar sobre algo. O testemunho é quando você faz parte e viveu algo, né? Quando o apóstolo Paulo, né, ainda como Saulo, vai testemunhar a morte de Estevão, ali nessa palavra no grego vai falar que ele viu e sentiu. Testemunhar é ver e sentir. Por isso, gente, pega essa chave, entende isso aqui. Tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, tudo aquilo que Deus permitiu nós passarmos, por mais que a gente não consiga entender, por mais doloroso que possa ser, por mais que você tenha passado ou passa por um processo que você não consegue explicar, por mais que uma pessoa como esse Bruno que eu conheci ontem possa ter visto coisas que talvez a mente dele até hoje possa sofrer e lembrar de situações como essa, por mais que você possa lembrar de situações da sua infância que você vai falar: Senhor, por que eu passei por isso? Entenda, Deus nunca vai fazer algo em você para que pare essa dor somente em você. Se Ele permitiu que você tenha passado por uma dor, é que através dele, porque só Ele pode curar, só Ele pode te libertar, só Ele pode trazer um amor, só Ele pode trazer uma resposta que excede o entendimento da dor que você pode estar sentindo. A partir do momento que você tem essa cura, Ele só quer uma coisa: esse testemunho vivo através de você, para que tudo aquilo que você passou, através de você, outros possam olhar em você e falar: é possível. Cara, eu iria tirar minha vida. Cara, eu achei que eu não ia conseguir sair desse lugar. Cara, mas agora escutando sua história, escutando que você superou uma crise financeira, que você superou uma crise no casamento, que você superou uma crise de uma saúde, que você superou um câncer, que você superou uma infância dolorosa, que você superou a ausência de um pai, a ausência de uma mãe,
vendo que você passou por aquilo que eu passei, superou e hoje consegue dar um testemunho vivo daquilo que você é e daquilo que Deus permitiu que você se curasse e vivesse, aquilo cura outros. Então, no lugar de reclamar e murmurar de processos que nós estamos passando, de desafios que nós estamos passando, entenda uma coisa: você pode estar num deserto e passar por ele em 40 dias, ou você pode estar no deserto e ficar nele 40 anos e nunca sair daí, porque a geração que ficou no deserto morreu no deserto. Teve que passar por uma geração inteira, a geração de Josué e Caleb, morrer toda a geração que saiu do Egito, e somente a nova geração foi entrar na terra prometida. Cuidado para não ser a geração que entrou no deserto porque Deus te colocou no deserto. Não esqueçam disso. A geração estava no deserto porque eles foram libertos do Egito. O próprio Deus tirou eles do Egito e colocou eles no deserto. Eles não foram para o deserto porque foi, nossa, estou no deserto porque estou passando uma prova, porque eu errei, porque eu pequei. O próprio Deus os colocou no deserto. O próprio Jesus foi levado para o deserto por 40 dias para ser tentado por Satanás pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que assim que Jesus é batizado no Jordão, o céu se abre, Deus afirma com uma voz: eis meu filho amado, a quem eu me comprazo. Imediatamente Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E com 40 dias Jesus teve fome, Satanás o tenta. Então cuidado, esse deserto ele é de Deus, só que você pode ficar 40 dias ou 40 anos. Qual que é a diferença? Só uma: reconhecer que você está no deserto, deixar de murmurar e reclamar, aceitar esse processo, trazer para dentro de você e falar assim: já que eu estou aqui, o que eu vou fazer com isso? Já que eu estou passando por essa prova, já que eu estou passando por essa dificuldade, já que eu estou em processo de prova financeira, já que eu estou em processo dessa prova dessa saúde, já que eu estou em processo dessa prova do meu casamento, já que eu estou em processo nessa prova com meu filho, já que eu estou nesse processo com essa prova na minha empresa, já que eu estou nesse processo com essa prova do que eu não sei como que eu vou sair daqui, o que eu vou fazer com isso? Como e o que eu vou fazer com isso? Pega isso, fala assim: eu não vou ficar 40 anos. Eu vou ficar 40 dias, uma semana, 7 dias. Coloca data nessas coisas, sabe? Põe data, seja intencional. Fala assim: eu não passo mais 24 horas nesse processo. Ei, Deus ama a ousadia, cara. Deus ama a ousadia da mulher do fluxo de sangue, que sai empurrando todo mundo, toca no manto e fala assim: se somente eu te tocar, se somente eu te tocar, eu sei que eu vou ser curado. A ousadia de uma mulher, a ousadia do centurião que fala assim: Jesus, se você liberar uma palavra, eu sei que meu filho vai ser curado. Você não precisa nem sair daqui. Uma palavra, eu sei que meu filho vai ser curado. E Jesus vai dizer para ele: eu não achei fé. Eu não achei fé em toda Israel, em toda a Judeia, em toda a Samaria, do tamanho desse homem. Eu não achei fé do tamanho desse homem. Ele era um centurião. Ele nem era crente. Ele nem era um judeu. Ele nem era seguidor de Cristo, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Jesus vai falar que não achou fé, nem nos seus discípulos, do tamanho daquele homem. Deus adora a ousadia do Zaqueu, cara, que mesmo sendo pecador, bandido, traidor, roubava os outros, sobe em cima de uma árvore e fala assim: Jesus, filho de Davi. E Jesus vai falar: desça daí, Zaqueu, que hoje mesmo a salvação entrou na sua casa. Ei, Jesus adora a fé daquele cego que sai empurrando todo mundo e fala: eu não saio daqui sem meu milagre. E os discípulos falam: ei, para, você está atrapalhando, para de gritar. Jesus adora a ousadia daquele leproso. Jesus adora a ousadia de tantas e tantas outras histórias que a gente poderia ficar aqui 5 horas aqui, só citando palavras e milagres que Jesus adora a ousadia. Só que a gente não tem ousadia. A gente não tem ousadia para pedir, para crer, para não duvidar. Aí a palavra de Deus vai dizer: os planos de Deus sobre a nossa vida são insondáveis, são maiores do que o grão de areia dessa terra. Entende isso, pelo amor de Deus. Somente tem que olhar para a palavra de Deus e falar assim: peraí, qual é o tamanho de grão de areia na terra? E Deus vai falar que os planos que eu tenho sobre a vida de cada um de nós aqui são maiores do que o grão de areia. Então por que a gente não acessa esses planos? Por que a gente não consegue? Por que os planos são maiores, melhores, perfeitos, mais agradáveis do que tudo que pensamos, ouvimos ou sonhamos?
Ou mais do que isso, né? Nem olho viu, nem ouvido escutou, nem ainda entrou no nosso coração aquilo que o Senhor já tem planejado para nós. Ou seja, a gente nem sabe. Só que nós não temos ousadia. Essa é a palavra. Essa é a palavra que queimou no meu coração ontem a noite inteira, que nós saímos dessa reunião com dezenas de empresários americanos e a gente só falava sobre isso. Uma ousadia santa. Uma ousadia de crer e não duvidar. Uma ousadia de saber que nós temos o acesso à sala. Saber que nós já temos esse acesso direto. Saber que nós não precisamos falar de uma forma não polêmica isso aqui, mas tem gente que acha ainda que a gente precisa de conversar com alguém para pedir alguma coisa para ter acesso a Deus. Palavra profética, quando Deus quiser, Ele vai mandar. E é legal, é bom receber palavra profética. Gosto. Pastor, intercessor, gente para impor mão, para orar, para liberar cura. Tudo isso legal demais. Mas você não precisa disso. A diferença está entre você precisar e você, Deus permitir que você tenha isso. Você não precisa. Porque quando você coloca a necessidade disso, você está colocando um intermediário entre você e Deus. A palavra dolorosa, mas que vai entrar e eu vou rasgar isso no seu coração agora, chama-se idolatria. Todas as vezes que você colocar alguma coisa entre você e Deus, você colocou um ídolo na sua vida. Pode ser um pastor, pode ser uma pessoa que você confia muito, pode ser um filho, pode ser seu filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe, qualquer coisa. Pode ser até as coisas de Deus, tá? Deus vai dizer, tudo aquilo que te afasta de Deus virou um ídolo. Uai, igreja pode ser ídolo? Claro. Você pode ser um religioso, um fariseu que vai na igreja, domingo, ora, mas você não tem a presença de Deus vivendo e habitando genuinamente no seu coração. Isso está te afastando de Deus. Não sejamos fariseus, doutores da lei, que sabem a Bíblia de cor e salteado, que sabem fazer tudo. Sabe fazer tudo, sabe tudo, mas que não sabe viver o verdadeiro evangelho. Fechou? 40 minutinhos de live aqui. Eu sempre quero fazer a live em 20 minutos e sempre faço em 40, né? Então, ai, foi mal. Vou parar de tentar fazer em 20, porque eu começo a falar e Deus vai tomando e já era. Fala, Brunão. Tá ruim o áudio aí? Foi mal. Fechamos. A palavra de hoje é ousadia. Ousadia de acesso, de entrar na sala, de saber que somos filhos, o acesso é direto. Ousadia santa. Sejamos ousados em bater na porta, em orar, em crer e não duvidar, que tudo aquilo que pedimos de oração será entregue. Aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, aquilo que for desligado no céu será desligado na terra. Mas cuidado com uma ousadia para pedir algo que não está alinhado com o propósito de Deus. Cuidado para pedir algo que Deus não quer dar, não é porque Ele não quer dar, porque Ele é simplesmente alguém que, como um pai que te leva na loja de brinquedo, deixa você sentir o gostinho de te dar. Ele não vai te dar porque você não está preparado para isso, cara. É a mesma coisa que dar um carro para um filho de 8 anos de idade. Não vai dar. Então, cuidado com o coração, porque quando você ora é capaz dele te colocar num processo para ver se você realmente está disposto a receber aquilo que você está orando. Deus, me dá paciência, Deus. Ixi, Ele vai trazer tanta tribulação para você, para te testar na paciência. Projetos, portas abertas, sonhos, realizações na vida de cada um de vocês, mas alinhado ao propósito, alinhado àquilo que Deus quer que realize em você, para que através de você muitas pessoas possam ser curadas, libertas e ter o acesso à presença de Deus Pai. Amém? Beijo para vocês. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau, obrigado.